amados, a paz do Senhor, estamos aqui mais um dia, louvado seja o nome de Jesus, para trazer mais uma lição bíblica. E eu sou a professora Petrúcia, represento a classe Sara, louvado seja o nome de Jesus. E a lição de hoje, a lição 11, tem por título Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Texto áureo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1. Verdade e prática. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos hoje o objetivo geral, mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver aqui agora a leitura em classe. Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1. Porque esta razão nos também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, aguardando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos orar, para que o Senhor esteja conosco em mais essa aula, para que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento, nos dê graça e sabedoria, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, para Te agradecer por tudo, Senhor, e para Te pedir, Deus, que esteja presente nessa aula, nos abençoando, nos ajudando, abrindo, Senhor, o nosso entendimento, o nosso intelecto, Senhor, para que a gente venha compreender a Tua santa palavra, Senhor, para que a gente venha aprender, para que a gente venha ensinar, que o Senhor alcance cada uma das alunas, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Abençoe o anjo da igreja, abençoe a irmã Alícia, Senhor, que está aqui, Senhor, nos ajudando, Pai. Abençoe a sua família, Deus, em nome de Jesus. Abençoa todo o campo de Ferro Velho, Senhor, e nos ajude a continuar, Senhor, fazendo, Pai, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Atributos da unidade da fé, a humildade, mansidão e longanimidade. Esse é o título. Louvado seja o nome de Jesus. É interessante, quando eu estava olhando nessa lição, estava estudando ela e observando, e eu estava me deparando com a riqueza da palavra de Deus, que a cada dia a gente vai aprendendo mais um pouco de Deus, porque de nós mesmos, se a gente for fazer a nossa vontade, a gente não consegue dar nenhum passo. Imagine caminhar. Louvado seja o nome de Jesus, porque o homem ele é falho.
mas Deus, porém, é perfeito. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos entrar aqui na parte introdutória da lição. Louvado seja o nome de Jesus. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Essa lição, ela vem com 3 tópicos, né? Louvado seja o nome de Jesus, cada um deles com 3 subtópicos. O primeiro, para haver unidade, é preciso humildade. E nós vamos tentar, de uma maneira prática e objetiva, resumir os 3, porque o tempo é curto e não dá para a gente ler toda a lição. Mas vamos só fazer um resumo. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui no primeiro tópico, né, para haver unidade, é preciso humildade. Então vamos começar pela humildade. Louvado seja o nome de Jesus. E eu estava observando a oração de Jesus. Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porém, o Senhor Jesus, ele é o maior exemplo que nós temos para seguir, para ser humildes. Louvado seja o nome de Jesus. E uma das coisas que me chamou muita atenção aqui na oração de Jesus, em João, no capítulo 17 e no verso 9, foi algo que o Senhor falou. Ele disse assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui, no versículo 12, ele também falou assim: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Louvado seja o nome de Jesus. Então a gente observa aqui que uma pessoa que é humilde, ela está sempre pensando no bem-estar do outro. Uma pessoa que é humilde, ela não pensa no seu bem-estar sempre, mas ela pensa primeiramente na necessidade dos outros. E a gente vê isso aqui claro quando Jesus roga ao Pai por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Jesus, ele é muito enfático e muito claro quando ele fala para a gente ser como ele, né? Para a gente ser como ele, porque o melhor caminho para o cristão é a humildade mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Em Mateus 7,24, ele disse assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sabe por que Jesus disse isso? Porque quem é prudente pensa antes de fazer. É por isso que edifica a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Porque louvado seja o nome de Jesus, quem coloca tudo antes nas mãos do Senhor para depois fazer. E pensa sempre em tomar qualquer atitude na vida antes de falar com Deus, essa pessoa é uma pessoa muito sábia. Está sendo uma pessoa abençoada. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque nós não somos o que falamos. Nós somos o que fazemos. Louvado seja o nome de Jesus. E a humildade, ela não está exposta em uma pessoa pela maneira a qual ela se veste. Mas a humildade, ela fica exposta no ser humano com as suas atitudes. Então dá para a gente perceber, para a gente entender e ver quando é uma pessoa humilde e quando é uma pessoa soberba.
pelas suas ações e não pelo que se fala. Louvado seja o nome de Jesus. E é através do nosso comportamento diário que vai se ver se o caráter de Cristo está formado em nós. Porque quando nós temos o caráter de Cristo, nós não fazemos aquilo que queremos, mas a gente faz aquilo que apraz a Deus. A gente faz aquilo que agrada a Deus e não o que queremos. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que o próprio Jesus vai dizer, também em Mateus 7:21, assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E quando a gente vai ler esse texto de Jesus, a gente vai mais abaixo, a gente percebe ele dando as características daqueles que não irão entrar. Tem muita gente, por isso que ele vai dizer, não é aquele que diz, né? Não é o que nós falamos, é o que nós, louvado seja Deus, é o que nós fazemos. Por isso que ele mesmo disse, não é quem diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas é quem se comporta, louvado seja Deus, de uma maneira que os outros vejam Cristo refletir em você. É quem faz a vontade de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mas a humildade é uma das características de uma pessoa que é cidadão do céu, louvado seja o nome de Jesus. A humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Ser humilde é pensar menos em si, louvado seja o nome de Jesus. E como eu já falei aqui, não são as características físicas que vai demonstrar que eu sou humilde, mas o meu comportamento, louvado seja o nome de Jesus, é quem vai falar. É por isso que Deus, a Bíblia vai dizer que Deus ele não vê a aparência, Deus não olha a aparência. Deus ele observa, ele olha o nosso coração, porque é dentro da gente que está os tesouros escondidos. Louvado seja o nome de Jesus. E o nosso exterior, ele só é importante quando de verdade ele expressa o que está dentro do nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos aqui, louvado seja Deus, lembrar você que a Bíblia Sagrada é um livro de princípios. Louvado seja o nome de Jesus. E eu vou lhe mostrar 2 princípios aqui infalíveis. Em Provérbios 15:33, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Em Provérbios 16:18, a palavra diz, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Observe, né, o contraste desses 2 princípios. Louvado seja o nome de Jesus. Então, é melhor entrar pelo caminho da humildade, porque a humildade antecede a honra. E quem é soberbo, o que acontece com quem é soberbo? Ele mesmo cai pelas suas próprias pernas. Louvado seja o nome de Jesus. E é assim que acontece. O segundo subtópico fala, para haver unidade é preciso mansidão. Vamos falar um pouco, né, sobre a mansidão. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos falar também sobre, louvado seja o nome de Jesus, sobre o controle que o Espírito Santo de Deus, quando faz morada na nossa vida, ele faz. Louvado seja Deus. Então, quando a gente age pela nossa vontade, a gente, em situações adversas, nós não conseguimos nos controlar. Mas quando deixamos o Espírito Santo de Deus agir, daí ele faz do jeito que ele quer. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver aqui, pela palavra de Deus, 3 características de temperamento.
aliás, desculpa, 4 características de temperamentos. Louvado seja o nome de Jesus. Ou melhor dizendo, 4 tipos. O primeiro, sanguíneo. Vamos mostrar um exemplo na Bíblia. Pedro era sanguíneo. E o que é uma pessoa sanguínea? É uma pessoa impulsiva, é uma pessoa que fala sem pensar, que age sem pensar, e depois que faz, é que o pensamento vem. E essa é na verdade, esse temperamento é um temperamento perigoso. Porque se uma pessoa que é sanguínea não for dominada pelo Espírito, ela com certeza vai cometer coisas que não vai agradar a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Outro temperamento é o colérico. Paulo é um exemplo desse temperamento. O que é uma pessoa colérico? É aquela pessoa perfeccionista, organizada, é aquela pessoa de colocar ordem, é aquela pessoa de estar na frente, é aquela pessoa que toma as atitudes certas na hora certa, pensa com clareza. Paulo era desse jeito. E o fleumático é aquela pessoa que é calma, que é paciente, que pensa antes de falar e de agir. E quais os exemplos na Bíblia? Jesus e Moisés. Moisés era muito calmo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, é importante, como eu já falei, deixar ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa que essa lição trouxe também, que me fez lembrar, e eu quero passar para vocês e falar sobre isso, é sobre o perdão. Quantas das vezes nós vamos deixando acumular tantas coisas, né? Tantas mazelas, tantas coisas que não nos fazem bem, mas mesmo assim guardamos. E essa é uma característica de uma pessoa que ainda não deixou ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que guarda mágoa, ela, na verdade, ela vai deixando, ela vai tomando veneno, e ela vai achando que está matando a pessoa, que ela está com raiva, que ela está com ódio. Mas, na verdade, ela está morrendo e não sabe. Louvado seja o nome de Jesus. Então, é importante perdoar. E sabe por quê? Porque pessoas falham conosco, pessoas erram, louvado seja Deus. Mas nós temos que lembrar que nós também falhamos com as pessoas, que nós também erramos com as pessoas. Então, é preciso pedir a Deus sempre sabedoria, pedir a Deus graça e pedir a Deus para liberar perdão. E temos que lembrar que se nós não perdoarmos o nosso irmão, Deus não vai nos perdoar. Louvado seja o nome de Jesus. Então, não machuque ninguém se você não quer ser machucado. Se você não tem ainda os frutos do Espírito, peça a Deus para eles começarem a florescer em você. Louvado seja o nome de Jesus. E é assim que Deus nos quer. Louvado seja o nome de Jesus. Então, na nossa caminhada, a gente vai sempre se deparar com obstáculos, para muitas das vezes querer nos parar, mas nós não podemos parar por conta dos obstáculos, nós temos que passar por eles. E passar pelos obstáculos que nos vêm, não é passar por cima das pessoas, é passar pelos obstáculos. Louvado seja o nome de Jesus. E não podemos esquecer que na nossa caminhada haverá sempre 2 plateias. Vai ter aquela plateia que torce por você e vai ter aquela plateia que não torce. Mas se você já foi regenerado, se você já nasceu de novo, você vai saber como se comportar nas 2 situações. Quer ver o exemplo? Jesus ele estava sempre rodeado de pessoas que estavam ali para querer milagres, estavam ali, algumas porque gostavam da companhia dele, que eram os discípulos, e outras pessoas que eu acredito. E tinha uma plateia de pessoas que estavam ali para observá-lo. E quem era essa plateia? Eram os fariseus.
E conosco hoje é diferente? Não, conosco não é diferente. Continua do mesmo jeito. A gente vai ter sempre do nosso lado pessoas torcendo e pessoas torcendo para que não dê certo. Mas nós não podemos deixar se inflamar por quem não torce pela gente. Mas a gente deve olhar para os exemplos que a Bíblia traz. Louvado seja o nome de Jesus. Porque quem faz a obra de Deus não pode se importar, nem com vivas e nem com vaias. Como assim, irmã Petrúcia? Com aquelas pessoas, né, que é do contra e aquelas pessoas que é a favor. Nós não podemos se importar com isso. Por quê? Quem não trabalha vai dar trabalho. E é desse jeito. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos para o terceiro, né? Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. O que eu acabei de falar sobre o perdão. Né? Então é necessário a gente perdoar. Porque se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. O primeiro subtópico, longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Mas é fácil a gente ser tolerante com quem a gente sabe que não gosta da gente, com quem faz tudo ao contrário para que venha dar errado. Não, não é fácil, mas é assim que o Senhor ensina. Louvado seja Deus. Nós temos que ter mansidão, nós temos que ter, aleluia, glória a Deus, a longanimidade presente na nossa vida. E o que é? Louvado seja o nome de Jesus. A longanimidade. A longanimidade é a virtude de suportar, de se suportar com firmeza e contrariedades em benefício de outrem. Generosidade. Se você é pavio curto, já te digo que pavio curto é sinônimo da carne. Então, nós não temos que ser carnais. Nós temos que ser espirituais. E quando a gente é espirituais, a gente não faz nada pela vontade da nossa carne. Em 1 Coríntios 13, a palavra diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Em Gálatas 5:22 está escrito assim: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E mais abaixo, no versículo 24, está escrito assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Louvado seja o nome de Jesus. Então, se você nasceu de novo, se você está em Cristo, você é uma nova criatura e não pode deixar que as ações da carne dominem você. Mas você tem que deixar o Espírito Santo te dominar. Louvado seja o nome de Jesus. E aprender a dar flores e não jogar lama. Como assim, irmã Petrúcia? É simples. Uma pessoa que dá flores, mesmo recebendo espinho, ela vai estar sempre com sua mão perfumada. Porque o cheiro das rosas ficam nas mãos. Mas quem joga lama, sabe o que acontece? A gente joga lama no nosso próximo, no nosso irmão, mas automaticamente, quando eu pego na lama, eu estou me sujando primeiro. Então, na verdade, eu não sujo meu irmão. Na verdade, sou eu quem fico suja. Então, é melhor jogar flores, é melhor dar flores, jogar não, desculpa. É melhor dar flores, mesmo recebendo espinhos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, como diz o nosso pastor Josivaldo, não faça nada a ninguém se você não quer que faça com você. Louvado seja o nome de Jesus. O Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, seja unido, ame, mesmo que você não seja amado. Dê carinho, mesmo que você não receba. Seja bom, seja passivo, porque é assim que o Senhor quer que sejamos. Paulo disse:
sejam meus imitadores, né? Como eu sou de Cristo. Então a gente tem vários exemplos para a gente seguir. A gente tem Jesus, a gente tem Paulo. Hoje tem muitos homens e mulheres de Deus a serem seguidos como exemplo. Louvado seja o nome de Jesus. Então que venhamos plantar o bem e fazer aquilo que agrada a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade. A mansidão, que gere os conflitos. A longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem. O nome de Jesus Cristo é glorificado. Está vendo? Louvado seja Deus. Então, o nome de Cristo é glorificado não é quando eu machuco ou vou ferir quem me feriu. Não. O nome de Cristo é glorificado quando eu promovo a paz. Então, o que Deus quer de nós? Deus quer que nós, como igreja do Senhor, andemos em unidade. É importante a gente andarmos unidos. Louvado seja o nome de Jesus. Porque se a igreja de Cristo estiver unida em um só propósito, o resultado é vitória. A gente vai ver na Bíblia 2 exemplos de pessoas que não quiseram ter unidade para fazer o bem, mas foram unidos para fazer o mal, para fazer aquilo que não agradou a Deus. Um primeiro exemplo é a Torre de Babel. Os homens estavam unidos, mas eles estavam unidos para fazer aquilo que não agradava a Deus. No Novo Testamento, a gente vê o exemplo de Safira, louvado seja o nome de Jesus, e seu esposo, né, Ananias e Safira. Os dois eram unidos, eram tão unidos que mentiam juntos, né, faziam as coisas erradas juntos e também, consequentemente, morreram juntos. Então, o propósito de Deus é que nós, como igreja, andemos juntos, não para falar mal do nosso irmão, não para prejudicar, mas que nós andemos juntos para fazer aquilo que agrada a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que Paulo vai dizer, para que nós venhamos evitar as más conversações. Se está um grupinho reunido para falar mal, para descer a lenha em quem não está nem presente para se defender, não participe. Saia dali. Vá para outro lugar. Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja canal de bênção e não canal de maldição. Então, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui eu encerro, né? Para a glória de Deus, e quero deixar aqui louvado seja o nome de Jesus, um versículo para o nosso pastor, porque hoje a nossa igreja, no geral, comemora o dia do pastor, e graças a Deus que a nossa igreja aqui em Fernão Velho, ela foi muito abençoada, e nós temos um pastor abençoado, que é o pastor Josivaldo Gomes, e eu quero deixar aqui o Salmo 37 e o verso 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Olha que coisa linda, né? Então, os passos de um homem bom, eles são confirmados, ou seja, reconhecidos pelo Senhor. Então, meu pastor, que Deus continue lhe abençoando, lhe dando muita saúde, muitas bênçãos na sua vida, e que o Senhor permaneça conosco até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Te desejo muita bênção, tudo de bom para o Senhor, seu ministério e a sua família, e continue assim, exatamente como o Senhor é, um pastor prestativo, um pastor amigo, em que as ovelhas podem confiar e podem, louvado seja Deus, saber que tem um ombro amigo, que tem um ombro de pai, porque o Senhor é muito mais do que um pastor.
O Senhor é um Pai e eu agradeço a Deus pela oportunidade de ser sua ovelha e que o Senhor receba o nosso carinho, meu, das alunas que infelizmente não estão aqui, né, presente. Louvado seja Deus, mas eu creio que isso tudo vai passar e logo estaremos todos juntos para o próximo dia do pastor ser diferente, né, que será no ano que vem, mas receba o nosso carinho e o nosso abraço em nome de Jesus. Amém.